No dia 24 de fevereiro de 2022, tropas russas invadiram a Ucrânia. O que para muitos seria uma guerra rápida, se tornou um longo conflito e as consequências estão sendo sentidas em várias partes do mundo. E enquanto para muitos países a guerra significa problemas, para outros pode representar oportunidades. Esse é exatamente o caso da Espanha, que pode substituir a Rússia e se tornar o principal fornecedor de gás para toda a Europa, mesmo sem possuir reservas significativas. Como isso pode se tornar realidade? Quais são as vantagens da Espanha? E quais dificuldades do país precisará vencer? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre a Espanha e os planos do país para se tornar o centro de distribuição de gás de toda a Europa. Para entender a dependência europeia do gás russo, precisamos voltar no tempo, mais precisamente até a década de 1950, quando a maioria dos países europeus utilizavam o carvão mineral para gerar energia. Apesar do fácil acesso e do baixo custo, o carvão é extremamente poluente e a Europa precisou encontrar fontes de energia mais limpa. Foi nesse contexto que a utilização do gás se tornou interessante, pois os avanços tecnológicos tornaram mais fácil a exploração e transporte desse recurso. Porém, como a Europa continental não possui grandes reservas de gás, os países dessa região foram obrigados a encontrar fornecedores em outras partes do mundo. Graças à construção de gasodutos, o produto era exportado principalmente dos campos de exploração da Sibéria e do Mar do Norte. A descoberta de grandes reservas na Noruega também contribuíram para que o gás fosse cada vez mais utilizado na Europa. Mais recentemente, alguns países, entre eles a Alemanha, decidiram reduzir a geração de energia atômica, fechando várias usinas nucleares e aumentando ainda mais a necessidade de gás natural. Assim, em 2020, a energia gerada queimando gás natural representava 1/4 de toda a energia consumida na Europa e o produto só perde para o petróleo na matriz energética do velho continente. Com a redução das reservas nos campos do Mar do Norte, controlados por Reino Unido e Países Baixos, a Rússia foi se tornando cada vez mais o principal fornecedor de gás para a Europa. Antes do início dos conflitos na Ucrânia, o gás russo supria aproximadamente 40% do consumo europeu. Se essa taxa já é alta, para alguns países a situação era ainda pior. Hungria, Letônia, República Tcheca e Eslováquia compravam da Rússia mais de 85% do gás que consumiam. Mesmo a Alemanha, que possui outros fornecedores, tinha mais da metade do seu consumo suprido por gás enviado da Rússia e estava prestes a inaugurar um novo gasoduto que aumentaria ainda mais a dependência. Porém, nem todos os países da Europa se tornaram dependentes do gás russo e muitos procuraram outras alternativas, como é o caso da Espanha, que pode agora se converter em um importante centro de distribuição de gás para todo o continente. Mas para isso vai precisar vencer alguns desafios. A Espanha, ao longo dos anos, se adaptou para receber gás de vários países, seja por meio de gasodutos ou de navios. Para ser transportado em navios, o gás natural precisa se converter em líquido, o que é feito através do processo de liquefação. Porém, no destino, é preciso fazer um processo inverso para converter o gás líquido em gás natural novamente. E, atualmente, a Espanha possui a maior capacidade de regaseificação da Europa. O país possui 6 das 20 plantas existentes no continente e concentra 35% de toda a capacidade de regaseificação instalada no continente. Dessa maneira, a Espanha pode comprar gás de países como Catar, Estados Unidos e vários outros que possuem infraestrutura para liquefazer o gás natural. Além de receber gás em vários de seus portos, o país ibérico também possui 2 gasodutos que ligam o país com a Argélia. O primeiro gasoduto, chamado Maghreb Europa, sai da Argélia e passa por Marrocos antes de chegar na Espanha, e o segundo faz a ligação direta entre os dois países e se chama Medgaz.
Mas apesar de sua capacidade e disponibilidade de recursos, existem alguns entraves para que a Espanha realmente se torne o pilar energético da Europa. Vamos entender quais são essas dificuldades. Os gasodutos são responsáveis por 45,5% de todo o gás que chega até a Espanha. Apesar de existirem dutos ligando a Espanha com França e Portugal, a maior parte do gás que chega é proveniente da Argélia. E é exatamente na relação complicada entre Argélia e Marrocos que podem surgir as primeiras dificuldades para o plano espanhol. Os dois países do norte da África possuem um longo histórico de conflitos, sendo o principal deles a disputa pelo território do Saara Ocidental. Enquanto Marrocos reivindica como parte de seu território a antiga colônia espanhola do Saara Ocidental, a Argélia defende a independência da região. Se você quer saber mais sobre esse conflito, temos um vídeo aqui no canal tratando do assunto. Como um dos gasodutos que abastece a Espanha passa em território marroquino, as relações entre esses dois países afetam diretamente o fluxo de gás, que foi interrompido no ano passado após desentendimentos diplomáticos. A redução no fornecimento obrigou a Espanha a comprar mais gás através de transporte marítimo, e assim os Estados Unidos passaram a ser os maiores fornecedores de gás do país. As relações entre Espanha e Marrocos também podem dificultar a relação comercial com a Argélia. Recentemente, o governo espanhol mudou a sua postura em relação ao Saara Ocidental. A Espanha sempre defendeu a realização de um plebiscito entre os moradores para resolver a questão da soberania. Porém, em abril de 2022, o governo espanhol surpreendentemente declarou seu apoio ao Marrocos nessa questão. A mudança de postura do governo espanhol, o único além dos Estados Unidos a reconhecer a soberania marroquina nesse território, provocou reações por parte da Argélia. Em alguns momentos, o fornecimento de gás chegou a ser interrompido. Oficialmente, os cortes no fornecimento aconteceram por problemas técnicos. Porém, é provável que sejam manobras para forçar o governo espanhol a repensar as suas decisões. Essa mesma estratégia já havia sido utilizada por Putin várias vezes para obter vantagens nas negociações com países europeus. Apesar dos contratempos com um de seus principais fornecedores, a Espanha está empenhada em se tornar o principal centro de distribuição de gás da Europa e assim ajudar a reduzir a dependência da Rússia. O país retomou as conversas para a conclusão de um gasoduto chamado MidCat, que atravessaria a região dos Pirineus, na fronteira com a França, e ajudaria a distribuir o gás da Espanha para grande parte da Europa. As obras estão paradas desde 2019 por falta de interesse dos governos dos dois países. Porém, com a crise energética e a oportunidade de transformar a sua economia, a Espanha voltou a se interessar pelo projeto e espera que a Alemanha pressione o governo de Emmanuel Macron para aceitar a conclusão da obra. E caso a França mantenha a posição de não continuar a obra, os espanhóis já apresentaram um plano B, com a construção de um gasoduto submarino fazendo a ligação com a Itália. Obviamente, nenhuma dessas obras será capaz de resolver o problema para esse inverno, e a Europa será obrigada a encontrar soluções paliativas. Medidas para reduzir o consumo já estão sendo adotadas, e a União Europeia já aprovou um plano de redução de 15% no consumo até a próxima primavera. Alguns países ainda estão estudando outras medidas, como a Alemanha, que, diante da impossibilidade de importar gás da Espanha, pela falta de gasodutos e plantas para regaseificação, está avaliando pagar um bônus para que os aposentados alemães viajem para a Espanha e passem o inverno lá. Assim, o uso doméstico de gás, que representa uma fatia importante do consumo, seria reduzido. Os problemas provocados pela guerra podem ser uma excelente oportunidade para a Espanha se tornar um importante centro de distribuição energética e desenvolver uma importante atividade econômica, tanto no curto quanto no longo prazo. Os mesmos gasodutos que serão usados para transportar gás em um primeiro momento servirão no futuro para transportar hidrogênio verde. O hidrogênio é gerado através da aplicação de uma corrente elétrica na água, que provoca a separação das moléculas. O combustível recebe o nome de verde quando a corrente elétrica utilizada no processo é proveniente de fontes renováveis. Caso todos os planos saiam do papel, a Espanha tem potencial para se tornar o principal centro de transporte de hidrogênio do mundo,
um combustível que é apontado como o futuro da economia europeia. Realmente, o futuro pode ser promissor para a Espanha. Mas para que isso aconteça, o país vai precisar resolver os seus problemas atuais e contar com o apoio de outros países que fazem parte da União Europeia. Dois desafios enormes. E você? Acredita que a Espanha vai salvar a Europa e ainda se transformar no centro energético do continente? Ou as questões regionais impedirão o país de aproveitar essa excelente oportunidade? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigada por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.